Olá amigos amantes dos pássaros, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos do martim pescador comum. Um pássaro bastante atraente e colorido. Se gostar do vídeo, não deixe de dar sua curtida e de se inscrever. Martim pescador comuns são conhecidos por sua plumagem azul iridescente. Toda a parte superior do pássaro, asas, costas e cabeça são completamente azuis. O ventre e uma pequena mancha abaixo dos olhos são castanhos ricos. A garganta e uma pequena parte do lado do pescoço é branca brilhante. Eles têm pequenos pés vermelhos. Seus bicos são longos, afiados e fortes com o objetivo de capturar e segurar presas. Machos e fêmeas são muito parecidos, exceto pelos bicos. O bico de um macho é preto como azeviche, enquanto a metade inferior do bico de uma fêmea é castanha. Os juvenis são um pouco mais verdes e sem brilho do que os adultos. Martim pescador comuns podem viver por até 15 anos. A vida útil média é de 7 anos. No entanto, os primeiros meses de desenvolvimento são os mais perigosos, com apenas 50% dos jovens sobrevivendo até a idade adulta. A cor azul e verde pela qual martim pescador comum é famoso é causada pela iridescência e não pelo pigmento. Isso significa que, sob diferentes luzes e ângulos diferentes, os pescadores comuns terão uma cor diferente. O tamanho do território é altamente variável. O tamanho depende da disponibilidade de alimentos, da qualidade e disponibilidade dos locais de nidificação e do comportamento individual. Martim pescador comum é encontrado em toda a Europa e Ásia até o leste do Japão. Eles também são encontrados na África, ao sul do Saara. Martim pescador comum são residentes de um ano em seus habitats do sul, enquanto as populações do norte viajam para o sul durante o inverno para escapar da água gelada. Martim pescador comum é a única espécie de martim pescador em grande parte da sua variedade europeia. Martim pescador comum são encontrados nas margens de lagos, lagoas, córregos e em zonas úmidas. Eles são conhecidos por pescar em águas salobras, principalmente durante os meses de inverno, quando outros corpos de água podem ser congelados. Acasalamento é a única vez que martim pescador comum não é solitário. No início da estação de acasalamento, os machos perseguem as fêmeas através das árvores, produzindo um apito alto. Martim pescador comum vão encontrar um novo companheiro a cada ano. O acasalamento ocorre apenas nos meses mais quentes do ano, começando em abril e terminando às vezes até outubro. Por volta de meados de março, o assentamento começa. O macho e a fêmea trabalham juntos para cavar um buraco em um banco ao longo de uma fonte de água. Martim pescador comum preferem bancos íngremes. Os furos são de várias profundidades e são escavados em vários tipos de solo. Geralmente, um buraco entre 15 e 30 centímetros de comprimento é cavado, mas em algumas ocasiões foram descobertos alguns metros de profundidade. Eles podem aninhar-se em argila, rocha ou solo arenoso. Os ninhos também variam na distância em que estão acima da água. Ambos os pais criarão e alimentarão os jovens. No entanto, a fêmea fará a maior parte do trabalho. Martim pescador comum tem ninhada 2 a 3 filhotes por ano. Geralmente botam entre 6 ou 7 ovos, mas pode haver até 10. Tanto machos quanto as fêmeas ajudam a criar os filhotes. Durante 19 a 21 dias eles incubam os ovos. Ambos irão incubar durante o dia, apenas a fêmea à noite. Ambos têm um papel ativo na ninhada e alimentação dos jovens, mas a fêmea faz a maior parte do trabalho. Um dos pais caçará e depois retornará com um peixe exatamente do tamanho certo para os filhotes. Eles também o segurarão pela cauda para que os filhotes possam engolir a cabeça do peixe primeiro. Quando os jovens puderem, aguardarão ansiosamente a abertura da toca para serem alimentados. Após 23 a 27 dias, os filhotes emergem do ninho. Martim pescador comum são muito territoriais. Isso ocorre principalmente porque eles devem comer cerca de 60% do seu peso corporal todos os dias. Eles até defenderão sua área de seus companheiros e filhos. Durante a maior parte do ano, os indivíduos são solitários, escondidos em uma cobertura pesada ao lado de seu local de caça favorito. Se outro martim pescador comum entrar em seu território, os dois pássaros se sentarão em um poleiro a alguma distância um do outro e se envolverão em exibições territoriais. Isso geralmente implica exibir bicos e plumagem.
Brigas ocasionais também ocorrem, onde um pássaro agarra o bico do outro e tenta segurá-lo debaixo d'água. O voo de martim pescador comum é muito rápido, o que faz suas asas parecerem uma névoa azul. Podem ser vistos voando sobre cursos de água e pântanos. O tamanho do território é altamente variável. O tamanho depende da disponibilidade de alimentos, da qualidade e disponibilidade dos locais de nidificação e do comportamento individual. Martim pescador comum tem visão avançada, com a capacidade de polarizar a luz, reduzindo o reflexo da luz da água. Eles também aprendem a compensar a refração, o que lhes permite capturar presas com mais eficiência. Martim pescador comum se comunicam vocalmente. Eles são bem conhecidos por sua chamada longa e emocionante. Ao acasalar, um macho assobia alto para uma fêmea e a persegue acima e através das árvores. Em um mergulho para presas, uma membrana cobre os olhos e eles dependem apenas do toque para saber quando fechar a boca. Martim pescador comum caçam presas de um poleiro acima da água. Os poleiros podem estar de vários centímetros a vários metros acima da água. Quando veem uma presa em potencial, mergulham na água, agarram a presa e voam de volta. Às vezes, quando um poleiro não está disponível, eles ficam pairando acima da água para procurar presas. Depois de pegar um peixe, os martim pescador comum seguram a presa pela cauda e a batem contra a vara. Isso atordoa ou mata a presa, o que é particularmente importante ao comer peixe com espinhos. Depois de consumir um peixe, ele regurgitará um pelete de osso indigestível. Martim pescador comum comem principalmente peixes pequenos, representando 60 a 67% de sua dieta. Eles também podem comer pequenos artrópodes. Crustáceos consistem em 5 a 33% de sua dieta. Martim pescador comum não são listados como uma preocupação para muitos dos principais locais de conservação. No entanto, os pescadores comuns sofrem grandes flutuações nas populações anualmente. Isto é devido principalmente ao frio intenso. Em um censo, depois de um inverno rigoroso na Bélgica, havia apenas 8 pares, 5 anos depois havia 45, mas reduzido para 25 no ano seguinte. É isso aí, amigos amantes dos pássaros. Gostaram do martim pescador comum? Um pássaro belíssimo, não é? Se gostou, não deixe de dar a sua curtida e se inscrever no canal para mais vídeos legais como esse.